Com uma luta implacável com o Ichi, a coisa, Mask teve que soltar as amarras que prendiam seu corpo na forma humana, revelando a todos a sua verdadeira forma monstruosa. Mas, e agora? Como seus fãs das novelas, filmes e séries reagirão quando verem a verdadeira aparência do Rank A? A humanidade tende a ser decepcionante demais. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da webcomic de One Punch Man capítulo 1, 2, 3. Sim, pessoal, seguimos aqui com o nosso resumo dos capítulos da webcomic. Segunda-feira não deu para trazer por causa do vídeo do King que estava programado para sair no domingo, mas saiu na segunda. Agora na quarta estou trazendo esse vídeo de One Punch Man pra gente continuar falando da webcomic por aqui. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa pra gente falar e conversar de One Punch Man. E o seguinte, tá pensando em comprar uma camiseta, algum moletom e um quadro maneiro aí no final de ano? É claro que você pode acompanhar as nossas estampas incríveis do canal do Geek Brasil que você está vendo aí na tela. O link está na descrição desse vídeo e assim você pode comprar e continuar ajudando o canal. Vamos lá, né? O capítulo começa com Amai e Mask sendo recusado por todos, dizendo que ele estava muito feio para estar perto deles ali. E é uma locomoção maluca, né? Porque realmente o Amai acabou de derrotar o Ichi, ajudando ali a salvar aquelas pessoas, mas ele realmente acaba sendo afastado deles por causa da sua aparência monstruosa. Amai percebe que não consegue retornar ao seu rosto de antes porque ele não se lembra dele, não sabe como fazer ou seguir a transformar ali o seu próprio corpo. E aí a gente começa a ter uma sacada que talvez seja essa situação que faz com que o One consiga mostrar ali para nós de que o seu corpo, sua aparência acaba sempre se modificando aqui ou ali, porque ele não se lembra totalmente do seu rosto. E aí sempre acabam saindo matérias de uma plástica aqui, de uma alteração de aparência ali, de um cabelo maior, de um cabelo mais curto, de um cabelo de uma cor diferente. Então ele nunca se lembra da sua forma anterior a ele se transformar ali como monstro, o que acaba sendo algo bem interessante. O Blue Fry então acaba chegando ali, pedindo para a multidão se afastar, pedindo para que eles passem ali para longe, porque aquilo poderia se tornar algo muito perigoso. Aquela cena de batalha, toda aquela construção poderia se tornar algo tremendamente perigoso. Ele consegue olhar para o campo de batalha e percebe que o caos ali foi grande demais. Foi algo completamente gigantesco, maior até mesmo do que ele esperava. Então ele olha para as pessoas ao redor e fica ainda mais assustado com toda aquela confusão e bagunça. Ele pergunta quem foi o Rank S que ajudou o Amai Mask a derrotar ali o palhaço, esse monstro, e as pessoas falam que ele deu conta sozinho, que o Amai havia dado conta daquela situação apenas só ele, só que ele havia se transformado em um monstro também. Blue Fire então acaba ali paralisado sobre como poderia lidar com o Mask naquela situação. Então uma enxurrada de xingamento contra o Amai começa a surgir. Só que não param apenas em xingamentos, mas sim começa a passar para o fato de uma agressão. Quando ali alguém no meio da multidão decide jogar uma pedra contra o Mask só porque sua ex-namorada era fã dele. Mas é aí que vem o motivo do porquê nós amarmos tanto essa webcomic. É um dos grandes motivos do porquê o Saitama carrega o título de um dos maiores protagonistas de todos os tempos. A pedra então acaba sendo parada em uma mão. E não na mão de Mask, e não na mão de qualquer herói. A mão que essa pedra para é a mão do Saitama, que havia levantado o braço e impediu que ela chegasse ali no Amai. Saitama olha para trás e vê o rosto ali meio que de canto do olho. Ele meio que vira o rosto para tentar enxergar ali o Mask. Mas
quando ele vira o rosto por completo, é que vem a grande pancada da simpatia do Careca de Capa. Quando ele vira para trás, ele diz ali para o Mask que ele é uma pessoa legal. Caraca, velho. O Saitama, ele é literalmente um personagem fora da casinha. Ele é o Luffy, só que em um mangá seinen. É exatamente essa definição que eu tenho para o Saitama, de um jeito inacreditável, como ele consegue realmente olhar para toda essa situação, olhar para onde ninguém está olhando e sentir simpatia. Ele tem empatia por todas aquelas pessoas que estavam realmente tentando lidar com o Mask e consegue ver ali um jeito inacreditável de como o personagem estava sofrendo. E aí ele percebe que mesmo por trás de toda aquela tramóia, mesmo por trás daquela fantasia que o Mask estava criando para si, por dentro ele era uma pessoa legal. A sua forma monstruosa, agindo como um herói, era algo legal que o Saitama havia enxergado. E isso era sensacional. Isso foi definitivamente algo incrível. Saitama então acaba dizendo ali para o Mask de que ele não havia curtido muito quando ele havia o chamado para tomar um chá, já que o próprio Mask havia escolhido ali o refrigerante para ele. Então, lição clara. Se o Saitama te chamar, ou se você chamar o Saitama para realmente sair, nunca escolha algo por ele. Espere ele decidir e aí você escolhe algo para você também. Essa é a primeira lição para você se encontrar com o Saitama. Mas no fim das contas, ele se mostrou um cara legal. Mas ali o Mask ainda enxerga o heroísmo ligado a algo com fãs e o estrelato, e diz para o Saitama que ele precisa matar ele ali para se tornar o herói ideal, para se tornar essa figura que ele tanto está procurando desde que chegou a essa conclusão de que um novo herói precisa ser construído. E o Saitama então questiona ele de ainda estar pensando nisso, de que o Mask ainda realmente está pensando nessa ideia desse herói ideal, e o Mask continua afirmando que ele não tem mais salvação, por isso deveria ser eliminado. O Careca de Capa diz que ele está apenas começando. É muito legal essa cena, né? Porque o One, ele tem a capacidade de isolar completamente tudo o que não importa e focar apenas no que está importando ali. E aí o Saitama dá um soquinho assim, realmente no Mask, mostrando que não, eu não preciso fazer isso com você. Você está apenas começando e que agora é que as coisas vão começar a ficar interessantes. Você está apenas começando a caminhar, começando a trilhar a sua jornada como um grande herói. Mask então agarra a cabeça ali do Saitama e diz que se ele não vai revidar, ele vai amassar a cabeça do Prota, porque a sua força monstruosa é algo ali que ele não pode dar conta. E o Saitama então pega impulso e diz para o Mask se segurar, e aí sai voando daquele lugar, levando ele para outro canto, isolando o Mask do resto do mundo para que aquela confusão não se torne algo ainda maior. A grande questão dessa batalha do Saitama ali contra todo mundo, né, para proteger o Amai Mask, é que vários vídeos acabaram vazando do herói de rank A em sua forma monstruosa, e que foi confirmado ali por especialistas de que na verdade era o Amai Mask, de que aquela pessoa naqueles vídeos que viralizaram por todo mundo era na verdade ali o Mask sim. Isso acaba realmente repercutindo muito mal por toda a sociedade e também para a associação de heróis. Enquanto a associação de heróis realmente está passando por esses mal bocados, a gente observa eles discutindo sobre qual é o limite entre um herói e um monstro, através da sua performance e da forma como os poderes podem ser. O Saitama então desconversou sobre saber a localização do Mask e deixou a associação de heróis com a bucha para decidir o futuro do garoto propaganda deles. E isso está criando realmente o caos e a queda do grupo. E é interessante isso porque começa a demonstrar esse debate sobre como os monstros e também ali os humanos não vivem bem. Como eles estão sempre se perseguindo, né? Eu já trouxe aqui no vídeo passado sobre também os monstros
perseguirem ali o Imperador Mendigo, se descobrissem, né, que ele na verdade era um ser humano, seria o fim dele. E ao mesmo tempo os humanos não pensam que talvez existam monstros que possam ser bons e que podem lidar ali com o caos criado também pelos inimigos da humanidade. Tanto humanos quanto também ali monstros podem ser maus. Tanto também monstro quanto também humanos podem ser bons. E eu acho que essa vai ser a interligação monstruosa que o próprio Amai Mask vai trazer para a reflexão dessa sociedade podre de One Punch Man. Não muito diferente da nossa, mas ao mesmo tempo ali algo que acaba sendo complicado. E como a gente viu nos últimos vídeos, essa criação dos monstros se deve até mesmo pelas guerras criadas pela humanidade durante todo o universo de One Punch Man. E assim, do outro lado nós temos outros olheiros, heróis espalhados pelo mundo atrás de um cara chamado Mestre Shuicho, que basicamente era para substituir o lugar de Silver Fang, que havia se aposentado. Mas quando eles chegam lá, eles são informados para um rapaz que estava dentro do dojo de que esse lutador já havia morrido fazia 2 anos. Cara, é muito legal essa construção que vai acontecendo e de repente o One vem e mostra pra nós: não, fulano morreu, acabou. Eles perguntam ali se existe mais algum lutador no dojo que seja capaz de ser tão bom como o Shuicho, e o rapaz responde que seu avô só havia deixado ele e seu irmão como seus discípulos. Mas para eles não perderem viagem, o rapaz pergunta se eles não querem realmente recrutar ele ali para o Rank S. Fiquei bastante intrigado sobre esse personagem novo que surge ali na webcomic, e ao mesmo tempo fiquei um pouco mais intrigado sobre o irmão dele, que não dá as caras há algum tempo. Então alguma ligação com esse personagem ainda vai ter mais pra frente na webcomic. Então nós transitamos ali para a reunião da New Heroes, onde os heróis estão reunidos para as suas primeiras missões. Então eles estão comentando ali sobre como o Amai acabou perdendo todos os seus direitos de ser humano por causa da sua verdadeira forma, né? Falaram assim: porque ele é um monstro, ele não vai poder mais agir ali como um ser humano, vai perder todos os direitos como ser humano e vai passar a ser caçado como um monstro. Como ele era uma celebridade, as coisas ainda pesam ainda mais para ele, mas tem uma heroína que parece estar ainda mais frustrada com toda essa situação. A Webgetter está chorando e esmurrando uma parede no local pela raiva por ter sido enganada por Mask por todo esse tempo e não ter sido capaz de lutar contra ele para mostrar todo o seu potencial, para mostrar ali toda a sua força contra o personagem e ver quem era o ídolo mais forte em One Punch Man. Nisso a gente observa o presidente da New Heroes entrando na sala e diz que finalmente a associação ali havia conseguido as licenças de heróis. E aí que uma bomba entra dentro da sala, não literalmente, né, mas de uma forma expressiva, e ele acaba realmente falando e dizendo sobre as questões levantadas daquela missão e que eles deveriam capturar ou caçar o Amai Mask. E basicamente nós teremos os próximos capítulos todos os heróis da New Heroes realmente caçando o herói que está sendo protegido pelo Saitama. Eu não sei no que isso vai dar, mas então o capítulo acaba.